Em fevereiro de 1959, um dos mistérios mais enigmáticos e assustadores da história da exploração russa começou a ser escrito nas montanhas geladas dos Urais. O que ficou conhecido como incidente do Passo Dyatlov, até hoje, é envolto em mistério, alimentando teorias que vão desde acidentes naturais até explicações paranormais e extraterrestres. A história começa com um grupo de 10 jovens esquiadores e alpinistas do Instituto Politécnico dos Urais. Eles eram liderados por Igor Dyatlov, um estudante apaixonado por aventuras e extremamente preparado. O grupo tinha experiência em expedições de longa duração e estava animado para conquistar uma rota desafiadora, atravessando o Monte Otorten, cujo nome em língua indígena significa "não vá lá". Mal sabiam eles que esse aviso parecia mais uma profecia. Pouco antes da partida, um dos membros do grupo, Yuri Yudin, desistiu da expedição por problemas de saúde. Essa decisão salvou sua vida, já que ele foi o único sobrevivente indireto. Os outros 9 continuaram a jornada em direção ao destino final. A expedição avançava normalmente, até que, em 1º de fevereiro, eles montaram acampamento na encosta da montanha chamada Rolat Shahel, traduzida como Montanha da Morte. O local era exposto, sem proteção contra o vento, mas Dyatlov acreditava que seria uma boa parada para treinamento. Foi a última noite do grupo. Dias depois, quando não retornaram no prazo combinado, familiares e amigos acionaram as autoridades. Equipes de resgate partiram em busca dos jovens, e o que encontraram foi um cenário perturbador. As barracas foram localizadas parcialmente cobertas de neve, mas o detalhe mais estranho era que estavam rasgadas de dentro para fora, como se os alpinistas tivessem fugido em pânico. No interior, foram encontrados pertences pessoais, roupas de frio, botas e até comida pronta para ser consumida. Nada parecia fazer sentido. Por que abandonar tudo em condições de frio extremo, com temperaturas que chegavam a menos 30 graus Celsius? Os primeiros corpos foram descobertos a cerca de 1,5 quilômetro da barraca, próximos a uma floresta. Estavam praticamente nus, apenas com roupas íntimas e sem calçados. Mais adiante, outros corpos foram encontrados com sinais de hipotermia, mas também com ferimentos inexplicáveis. Alguns tinham costelas quebradas, crânios fraturados e, em um caso específico, a ausência da língua e dos olhos. O mais enigmático é que não havia sinais externos compatíveis com tamanha violência. Era como se a força tivesse vindo de dentro, semelhante ao impacto de um acidente de carro. As investigações oficiais da época não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva. A versão inicial foi de que uma avalanche poderia ter obrigado os jovens a sair às pressas da barraca. Porém, especialistas apontaram que a inclinação do terreno e a quantidade de neve não justificariam uma avalanche naquele ponto. Além disso, os ferimentos não eram compatíveis com o soterramento. Diante disso, começaram a surgir inúmeras teorias. Algumas afirmavam que os jovens teriam sido atacados por tribos locais, mas não havia sinais de luta. Outros acreditavam em experimentos militares secretos, já que naquela região havia registros de testes de armas. Há relatos de luzes misteriosas no céu naquelas mesmas datas, o que abriu espaço para hipóteses envolvendo objetos voadores não identificados. O próprio Yuri Yudin, o sobrevivente indireto, declarou em entrevistas que até o fim da vida acreditava que seus amigos haviam morrido em decorrência de algo que o governo nunca quis revelar. Outro detalhe curioso: registros médicos mostraram que algumas roupas dos alpinistas apresentavam níveis de radioatividade acima do normal, algo que nunca foi explicado de forma convincente. Durante
a investigação. O governo soviético declarou que a causa da morte foi uma força natural irresistível, uma definição vaga que deixou mais perguntas do que respostas. O caso foi arquivado e reaberto diversas vezes, mas até hoje continua sendo um dos maiores mistérios do século XX. Com o tempo, o incidente do Paço Dyatlov ganhou status de lenda. Livros, documentários, teorias conspiratórias e até filmes de terror foram inspirados nessa tragédia. Muitos acreditam que a verdade jamais será revelada, já que grande parte dos documentos oficiais permanece classificada ou foi perdida. O que realmente aconteceu naquela noite gelada? Foi um fenômeno natural desconhecido? Uma experiência militar ou algo que vai além da compreensão humana? Até hoje, visitantes que exploram a região relatam uma sensação estranha, como se o lugar carregasse uma energia pesada. Montanhistas evitam acampar nas mesmas encostas, e muitos respeitam o Monte da Morte como um território amaldiçoado. A tragédia não apenas marcou a história russa, mas também se tornou um enigma global. E talvez seja exatamente isso que torna o caso tão perturbador: a ausência de respostas definitivas. Em meio a tantas hipóteses, o medo permanece. No final, o Paço Dyatlov é mais do que um mistério sem solução. É um lembrete sombrio de que a natureza, o desconhecido e até mesmo o próprio homem podem esconder segredos aterrorizantes. Segredos que, quando revelados, desafiam a lógica e a razão.